Prezados irmãos e amigos, estamos felizes por estar de novo falando a cada um de vocês nesta hora. E agradecidos a Deus porque Ele nos permitiu estar aqui. Muitos gostariam de estar esta hora pregando a palavra, fazendo assim a comunicação, mas por assuntos, por diversos fatores, enfermidade ou morte de alguns de seus familiares, não estão aqui. Nós queremos pedir aos irmãos que orem pelo pastor Pascoal Peragini Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Ele perdeu a esposa dele nessa semana. Trabalhadora junto com ele, no seu ministério, partiu para estar com o Senhor. E ela está gozando da glória celestial. Mas nós aqui estamos sentindo, não somente pela sua partida, mas também sentindo a dor da separação que machuca o coração do servo de Deus, pastor Pascoal. Ele esteve uma vez em nossa igreja lá no Calvário e trouxe preciosa mensagem. Essa mensagem foi gravada. Nós a transmitiremos oportunamente depois de falarmos com o pastor Pascoal Peragini e talvez encaminhar para ele a mensagem que ele pregou naquele dia, não sei se ele tem. Mas queremos lembrar que nós temos um compromisso com todos os irmãos. Compromisso que nós, como brasileiros, temos com a nossa pátria. Temos que participar de eleições que se aproximam. E para essas eleições há uma tensão grande que está se gerando. E nós estamos preocupados com tudo isso. E pedimos que Deus nos dê sabedoria e honestidade nesse processo todo, que tenhamos firmeza em podermos votar conscientemente e que o nosso voto corresponda à realidade daquilo que pensamos e seja apreciado e visto adequadamente em todas as camadas. Nós pedimos que cada um dos irmãos esteja orando por esse momento que se aproxima, que sem dúvida há de marcar os destinos da nossa nação, o Brasil. E nós tenhamos sabedoria também em aguardar todos os passos e permanecer firmes na fé, firmes no conhecimento da palavra e firmes em testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que, dentro desse espírito, gostaríamos de ler um texto dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Pulamos algumas das parábolas de Jesus e vamos para a parábola do joio, que é uma parábola muito interessante, pois fala a respeito de um homem plantar, jogar no seu terreno semente boa, mas viu o inimigo semear trigo, ali em lugar de semente de trigo, semear um joio, que é uma semente que não vai ser equiparada ao trigo e será uma praga colocada no meio do joio. Então vamos abordar isso daqui e tirar lições para a nossa vida. Nós estejamos dispostos a semear a boa semente, não a semente do maligno, porque ela muitas vezes se confunde. E algumas vezes nós não sabemos em quem votar porque nós ficamos na dúvida. Fulano parece ser um crente, mas já deu demonstração de que ele não tem muita firmeza. E então, em quem devemos votar? Isso é uma situação diante de nós, é um problema que todos nós nos defrontamos. Mas vamos continuar e vamos avançar nesse sentido. Gostaríamos de orar ao Senhor nosso Deus e Pai, suplicando pela nação brasileira, suplicando pelos líderes, pastores, missionários, evangelistas, onde quer que se encontrem, que sejam fiéis à palavra de Deus e testemunhem com fidelidade por onde quer que se encontrem. E também pedimos pela saúde dos pastores, dos obreiros que estão nos campos, assim como o pastor Pascoal Peragini, que passou por esse drama nessa semana. Ele também tem um outro obreiro dele que trabalha com ele lá na PIB de Curitiba, que é o pastor Paulo, que está ali ajudando, mas também está com um problema de saúde. Mas Deus proverá, como tem providenciado para cada um de nós, Ele também proverá. Também Dona Ingrid continua a camada e ela tem problemas de saúde.
mas nós oramos para que Deus possa tirá-la dessa enfermidade e dar-lhe liberdade de ela poder andar e caminhar normalmente como fazia antes comigo, né? E nós vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra que lemos e nossos corações estaremos transmitindo a todos aqueles que estão aqui. Sabemos, Senhor, que essa parábola do joio tem muitas implicações para nós, nossas vidas, como também para os que estão ao nosso alcance. Dá-nos sabedoria, Senhor, e usa-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te pedimos que Tu abençoes o Teu povo, não somente nós que aqui estamos, mas servos Teus, sejam membros da Igreja do Calvário ou não, onde quer que se encontrem, que recebam essa palavra e procurem testemunhar de Jesus como Tu queres que nós possamos testemunhar. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. O texto que vamos ler nesse instante e que também serve de base para a nossa meditação é a parábola do joio. E então nós temos a seguinte mensagem trazida pelo Senhor Jesus. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, então, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, dizei aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. E então nós, até aqui a leitura da palavra de Deus, nós estaremos meditando sobre isso nesta hora. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Muitas vezes nós estamos com um problema de ter que semear, como é a situação da parábola, e acontecer que o inimigo vem e semeia o joio, ou seja, aquilo que não provém de Deus. E nós ficamos no conflito. Nós vamos arrancar o joio ou vamos deixar que os dois sigam? E Jesus ensina que ele, crescendo os dois juntos, tanto o joio como o trigo, quando chegassem ao tempo da colheita, eles seriam diferentes. O joio apresentaria uma semente que não tinha profundidade, não tinha força, era frágil, e a diferença seria gritante, ao passo que o trigo não, o grão seria real, enquanto que o outro seria somente uma amostra sem maior sentido, valor. Então Jesus disse: não, deixa crescer juntos, porque no momento certo da colheita vai se saber o que é o joio e o que é o trigo. No joio a semente não tem consistência, mas no trigo a semente tem consistência, e é por isso que vai ser colhida, porque vai servir para produzir o pão ou outras coisas quaisquer que nós consumimos. Então nós temos aqui Jesus orientando aquelas pessoas. Vocês não podem cortar de uma maneira indiscriminada. Vocês precisam saber o que estão fazendo. Você tem, nós temos diante de nós, vai se aproximando a eleição para presidente. E vocês têm a oportunidade de ali fazer aquilo que Jesus disse, como na semente que nós estamos semeando. A semente é do joio ou do trigo? O que vocês vão fazer? Colher agora? Podemos colher o trigo e também o joio juntos. Então deixe dar o seu fruto. E quando der o seu fruto, vocês sabem o que é o joio, o que é o trigo. Nós temos que ter sabedoria em proceder com relação à semente, e com relação àquelas pessoas que nós estaremos compartilhando a palavra.
porque nós não sabemos qual dessas sementes vai produzir fruto. E nós vamos arrancar possivelmente o trigo, quando deveríamos arrancar o joio. Então, sabedoria em agir. Não vamos entrar em choque, em conflitos, bate-boca com pessoas. Isso nem sempre vai produzir os frutos. Nós temos que ter sabedoria e agir conforme Deus quer que hajamos. Não é uma coisa simples, fácil de fazer. Senão é como uma fórmula para resolver o problema. Não é fórmula. Aí nós temos que ter sabedoria. Podemos orar ao Senhor, pedir sabedoria antes de fazer uma votação. Pedir que Ele nos oriente, nos dê sabedoria para fazer aquilo que convém, que é necessário fazer. E se nós não tivermos sabedoria, não vai adiantar. E podemos escolher uma pessoa que nos pareça boa e não é. E é, ao contrário, um servo do maligno, que vai nos fazer sofrer mais do que estamos sofrendo nos dias de hoje. Então, pedimos aos irmãos que orem, tenham firmeza, fidelidade ao Senhor naquilo que estão fazendo, naquilo que estão realizando, visando o grande crescimento do reino de Deus. Nós queremos o crescimento do reino. Se a semente é trigo, vai haver crescimento. Se é joio, não terá crescimento. Então nós pensamos que nós temos que ter sabedoria em todo o nosso procedimento. Que Deus nos ajude hoje e sempre na realização da vontade de Deus. Sempre tenhamos sabedoria naquilo que fazemos. Muitas pessoas se empolgam pela aparência das pessoas. Não é pela aparência. Não é pela aparência. Jesus nos ensina, é pelo fruto que nós vamos conhecer. Pelo fruto os conhecereis. Aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Nós vamos verificar isso no que acontece. Vamos orar pelos que estão em autoridade sobre nós, pensando do presidente, pensando dos ministros, dos deputados, senadores, todos aqueles que estão com responsabilidade na liderança, que eles tenham sabedoria naquilo que fazem e fidelidade ao Senhor, não a fulano, beltrano, que arranjou um cargo para ele, facilitou alguma coisa. Não é por interesse pessoal, tem que ser por aquilo que é da vontade de Deus, que está colocada no seu coração para o crescimento do reino de Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse instante e pedimos que os irmãos estejam em oração continuamente, para que Deus nos dê sabedoria naquilo que estamos fazendo e estamos querendo fazer. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que Tu nos tens concedido. Nós sabemos, Senhor, que vivemos momentos difíceis em nossa pátria e nós precisamos de muita sabedoria para agir como Tu queres. Nós te pedimos, Senhor, que Tu nos ajudes na eleição que se aproxima para presidente da República, para também outros cargos que estejam em questão. Nós estejamos, Senhor, com sabedoria encarando o momento presente. Que ao realizarmos aquilo que vem a Tua vontade para as nossas vidas, tenhamos essa sabedoria que a Tua palavra nos diz. Nós tenhamos a capacidade de agir segundo o Teu querer, a Tua vontade, para produzir os frutos que Tu queres que nós produzamos. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do seu Santo Espírito permaneçam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.